Bom, o tema de hoje é bem descontraído, sem edições, sem gravata, né? Afinal hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, São Paulo, 15 horas e 14 minutos. Vai ser aqui uma apresentação bem tranquila para você saber quem é esse cara que tá aparecendo aí com esses vídeos, esses conteúdos, enfim. Quem é? Afinal, ele é um advogado? Que raio que ele é? Um picareta? Enfim, vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória, contar aqui um pouquinho da minha intenção no canal FVJUR, para você entender bem. Estou agora completando meus 34 anos, casado, muito bem casado, graças a Deus. E eu posso dizer que eu sou, acho que, da última geração, uma das últimas, que teve a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho cedo, mas não como menor aprendiz. Na época nem existia isso. Na época tinha as vagas de office boy, contínuo, interno. Então, foi onde que eu tive ali o meu início. E quando eu ingressei na faculdade, bom, antes de ingressar na faculdade, só um paralelo, já tive a oportunidade de entrar em grandes companhias, né? Iniciei a minha carreira no trabalho, né? No mercado de trabalho em uma seguradora de grande porte. E quando ingressei na graduação de Direito, eu, com desejo de criar maiores experiências mais próximas na área do direito, embora eu trabalhava em uma seguradora que tinha ali um contato indireto com a área jurídica, mas não era efetivamente uma atividade jurídica. Eu trabalhava ali como um assistente geral, enfim. E nisso eu tive a rica oportunidade de ingressar na equipe do Thiago Mafuz-Vezzi. Eu digo isso com muito orgulho e alegria, porque na minha concepção de muitos e de todos, até da Advocacia 500, ele é um dos advogados mais admirados. E eu o admiro porque ele investe na equipe, ele abraça a equipe. E, Thiago, a propósito, se você oportunamente for ver esse vídeo, eu deixo aqui meu abraço para você. E os meus votos de que tudo vá bem para você cada vez mais. E na época ele explorava do estagiário. Ele olha, não, o estagiário está aqui não só para ver andamento de processo, para mandar e-mail para cliente, não, o advogado está aqui para se desenvolver. E ele colocava mesmo a gente à prova. Tanto que eu no primeiro ano de faculdade, eu tive ali a oportunidade de estar próximo dos processos, né, ao ponto de redigir as peças processuais, cuidar dos prazos, obviamente que sob a supervisão de um advogado. Mas ele deu oportunidade para quem quisesse se desenvolver, tivesse capacidade, assim se desenvolvia. Pois bem, diante dessa oportunidade que eu tive de me desenvolver, e essa facilidade, essa habilidade que eu sempre tive inata em mim de absorver com facilidade o conhecimento, do escritório, né, na época era o Sallusti Marangoni, eu saí de lá e fui para uma empresa armatorial, como um assistente jurídico, CLT. O jurídico era novo, né, uma gestora havia sido contratada para implementar ali uma estrutura jurídica. E fui contratado para ser o braço direito dela. Então, das duas, uma. Por mais que eu não fosse formado, mas eu fui posto ali no desafio. Porque ou eu acompanharia aquele ritmo frenético e dinâmico, né, um jurídico multifacetado, porque era um jurídico pequeno, para uma multinacional, porque é uma empresa armatorial, mas voltada para a área de hotelaria e turismo, né, então, ou seja, uma empresa de cruzeiros. Então tinha que acompanhar todo o ritmo junto com ela. E ela não aliviava. Ou eu acompanhava ou eu estava fora. Pois bem, ainda bem que consegui acompanhar o ritmo e foi uma experiência ímpar, porque isso trouxe cada vez mais maturidade profissional para mim, uma visão macro, né? E além disso, eu identificava sempre, né, eventuais falhas nas prestações de serviço, enfim, eu fui adquirindo uma visão e experiência ímpar. Passado o tempo, dessa empresa, eu fui, né, logo no final do meu curso, praticamente, eu fiz parte da equipe do Banco Mercedes-Benz, área de Financial Services. E diante justamente desse meu desenvolvimento, né, que sempre procurei estar à frente dos demais profissionais, é que eu tive essa oportunidade de fazer parte ali dos analistas no setor jurídico do Banco Mercedes-Benz. Quando concluí minha graduação, e até um detalhe, tive a oportunidade de já me graduar com a minha OAB já garantida. Então, fiz ali,
né, o exame, fiz a segunda fase em civil, já logo de cara garanti ali na segunda fase a minha aprovação. E quando concluí o bacharelado, a graduação, eu voltei para o mercado de trabalho. E até agora aqui eu vou compartilhar, porque isso faz parte da minha trajetória e faz parte do meu amadurecimento. Até fico aqui para compartilhar a quem porventura possa analisar candidatos a não fazer isso, que eu vou comentar, e aos candidatos, se porventura passarem por isso, que vocês extraiam disso não como algo que não venha desestimulá-los, mas que vocês venham se aprimorar e não repetir essas falhas. Dentre os processos seletivos, eu fui participar de um processo seletivo no escritório, e o processo seletivo consistia em um caso concreto e tinha que redigir a peça processual adequada, a caneta à mão. Tinha um vademecum do lado ali para consulta, e assim eu fiz. Eu não me recordo do caso, já faz muito tempo. E quando eu entreguei a peça processual, eu aguardei por um bom tempo dentro da sala de reuniões. Chegaram dois advogados, um advogado e uma advogada. E ele, bem jocoso e irônico, olhou assim, a sala tem câmera, eu vi que você não colou do celular, então eu imagino mesmo, suponho que você que fez essa peça. Bem nessa toada. E nisso comecei a contar a minha trajetória e contei inclusive dessa experiência que eu atuei ali como estagiário do Thiago Mafuzvese, da equipe, ali na época que era do escritório Sallusti Marangoni, que é um grande escritório, não tenho o que falar mesmo. E ele ironicamente falou, mas como um advogado pode deixar um estagiário escrever uma peça, cuidar de um processo? Então eu estou diante de um Rui Barbosa. Eu respirei fundo, né? Expliquei que os estagiários que ele via que tinha potencial, ou até mesmo os advogados que estavam subordinados a eles, que nós estávamos abaixo, via que quem tinha condições eles exploravam. Aí ele veio novamente com essa ironia porque eu estava no primeiro ano de faculdade. Pois bem, saí dessa entrevista revoltado, indignado, e eu, ao contrário daquilo me entristecer, me desmotivar, aquela raiva me impulsionou. Eu entrei em contato na época com um colega que eu tinha como amigo, que dizia fazer acontecer mundos e fundos, e o convidei a ser meu sócio. Foi aí que surgiu o primeiro projeto da FV, que na época era PV, porque o P se tratava dele e o V de Valentim, que é o meu sobrenome. Inclusive a criação do logo da marca é do NP Studio, um grande amigo e partner meu, de longa data, Felipe Piccolo. Um abraço a você, Felipe. É um profissional também muito talentoso, de grande sucesso na área de arte visual. Ele hoje não está no Brasil, mas o business dele é mundial. E nisso eu tinha como já proposta desde a época abrir uma estrutura 100% digital de início, para que não onerasse, afinal, quem conhecia, quem nos conhecia? Nós não tínhamos nome no mercado, então até criar um nome, uma história, nós tínhamos que ter o menor custo possível, até por essa ideia de repassar o cliente com o menor custo. Mas ele insistiu em ter uma estrutura ali pesada, uma estrutura física, e eu cedi. Mas vi que a coisa não era da forma como ele tinha me passado, como ele tinha vendido, né, que ele fazia, acontecia. Nós havíamos ali aberto já o escritório para atuar na área do direito empresarial, então ele já vinha surgindo serviços, trabalhos voltados para a área de agronegócio, societário, área de investimentos, enfim. Então desde essa época eu já vinha atuando com isso. Então independentemente da especialização, somente com a graduação, então já vinha atuando dessa forma. Quando a sociedade foi desfeita, eu decidi ali por uma necessidade pessoal em manter o projeto, então alterei o projeto PV para FV. Então tirei a estrutura física que estava ali só gerando gastos fixos e que por muitas vezes as entradas, a receita não estava acompanhando, porque não tínhamos ainda ali um contrato mensal, só serviços eventuais, embora
tinham bons rendimentos, mas não acompanhava, então era muito sazonal. Por conta disso eu deixei em segundo plano e voltei para o mercado de trabalho. Tive a oportunidade de entrar em uma empresa prestadora de serviço e eu entrei ali como advogado generalista. O carro-chefe dessa empresa era a área de direito público, licitações, mas o desafio ali era além disso. Como disse, advogado generalista. Então tudo que vocês possam imaginar esteve em minhas mãos, sob minha responsabilidade. Não somente isso, tempos depois a gerência da área jurídica ela foi desligada. Não tinha gerente e eu fui colocado ali pelo dono da empresa para ocupar essa vaga momentaneamente até que ele encontrasse um gerente um gerente mais experiente, com mais senioridade para ocupar. Nisso ali também me desenvolvi. Isso voltou um gerente, ou eu posso até dizer aqui o Dr. Gerson, se porventura também, se de algum modo esse vídeo chegar até ele, eu deixo aqui meu abraço a ele, meu apreço. E tempos depois, ali diante dessa empresa que eu me desenvolvi muito ali dentro, eu tive a oportunidade de ser gestor junto com o legal manager de uma empresa de shopping centers de luxo a nível Brasil. Fiz parte desse time, estando à frente também de um jurídico multifacetado, porque o legal manager ele está acima, então ele tem que ter uma visão global de todas as áreas do direito que envolvem aquele negócio. Pois bem, então, mais uma vez, eu estive ali, aí diante desse cenário de crises financeiras, de reestruturação, também essa reestruturação passou por essa empresa. E assim, então, o que era um time ali de gerentes, que cada um ficava alocado em um shopping center e respondia por uma gerente geral, eles enxugaram a equipe gerencial para que um gerente, por exemplo, fosse responsável por 2, 3 shopping centers. E aí nisso passei pela Isinvest, fiz ali um breve capítulo na Isinvest, a corretora, uma das corretoras da Bolsa de Valores, e eles tinham ali como propósito também implementar um jurídico, um projeto jurídico, e eu fiz essa passagem ali com esse projeto do jurídico, e após isso eu decidi, a vida na verdade me rumou a dar um sim para mim, diante dos nãos e das portas que se fecharam aos meus caminhos, porque o mercado de trabalho como um todo, ou a sociedade como um todo, eles estipulam padrões, porque é mentalmente mais confortável estipular padrões para você determinar se um profissional ou pessoa ela é capaz ou está capacitada para galgar certo grau ou ocupar uma cadeira, e assim eles fazem os filtros. E diante do meu currículo, porque eu com 28 anos de idade, eu fui gerente jurídico de uma empresa de shopping centers de luxo do Brasil, era pouco crível para quem me avaliava. Porque geralmente você pode notar que gerentes, gestores, diretores são sempre acima de 35 anos. 35, 40 anos, enfim. Então eles estipulam isso, mas que na realidade por vezes não analisam o perfil pessoal de cada pessoa. Eu pessoalmente fui obrigado, pela minha história de vida pessoal, que agora não é o caso, a amadurecer muito cedo. Então tive ali à frente de responsabilidades muito cedo. Isso fez com que das duas uma, ou eu me revoltasse ou eu amadurecesse. Eu resolvi amadurecer logo cedo, mas por conta disso também tive um preço a pagar. Dentre eles foram essas negativas. Aí diante disso, então, falei, bom, o que eu tenho em mãos então é meu projeto, que eu deixei em segundo plano. Por um tempo falei, então vamos engatilhar o projeto FV. E nisso eu vi aí essa ferramenta do YouTube com um potencial, uma ferramenta que está disponível para todos, muito democrática. Falei, bom, eu como hobby, eu tenho a parte de criação, sou filho de músico, e a propósito, tem um vídeo que eu faço aí um bate-papo com meu pai, um profissional muito competente, profissional ímpar, que está comigo. Vou deixar aqui o vídeo no final desse vídeo, vou deixar para você dar uma olhadinha, bem legal o bate-papo que eu tive com ele. E isso eu trouxe, herdei
no meu DNA, a música, a parte de criação. E eu como hobby sempre gostei, enfim, parte de criação, música, desenho, Photoshop. Falei, vamos fazer o seguinte, então eu vou aproveitar e vou explorar. Óbvio que observando os limites legais, né, da OAB, porque o advogado ele não pode fazer um marketing ostensivo, né, o marketing tem que ser discreto, né, então dentro de uma ética, enfim. Falei, bom, vamos fazer o seguinte, então eu vou explorar essa parte do canal. Lembrando que o objetivo do canal não é, eu não vou virar um youtuber. Né? O canal é uma ferramenta para que chegue o conhecimento das pessoas que têm aqui uma visão de um advogado startup. Né? Então é uma advocacia startup, onde que eu verifiquei ao longo da minha carreira, e ainda verifico porque ainda tenho um caminho a trilhar, né? Possíveis falhas, vícios, né, de prestadores de serviços, né, as reclamações dos clientes, e trazer uma proposta diferenciada. Óbvio, a minha atuação é na área empresarial e de investimentos, porém, como todo profissional de advocacia, né, um advogado que se preza, ele jamais vai conseguir se desvencilhar de um contencioso. Então, sob a minha responsabilidade, sob minha OAB, tem ali uma carteira de processos judiciais, né, clientes que me procuram para isso, eu estou à frente disso, né, tenho ali meus braços para poder me auxiliar também nisso, e eu não nego, óbvio. Tá? Então, por quê? Também aplico essa visão dinâmica dentro das ações judiciais. Né? Uma visão estratégica, uma visão não só pensar numa forma quadrada de cumprimento de prazo, Código de Processo Civil, a jurisprudência, Ctrl+C, Ctrl+V. Não. A gente tem que ter uma visão mais dinâmica e ampla. Então é isso que eu estou trazendo. Essa é a ideia, para trazer do modo geral. Eu trago aqui temas voltados para a área empresarial, de financial services, de investimentos, da área da bolsa de valores. Mas, como eu disse, não me nego, e todo advogado que se preza, porque ele sai da graduação como um clínico geral. Ele tem por obrigação saber determinados nichos na matéria do direito. E aí alguns advogados, óbvio, com respeito a cada um, eles se especializam numa área e excluem as demais. Ou entram numa sociedade e nisso, junto com os demais sócios, ele abraça as outras áreas, que, por exemplo, é o meu caso. Né? Hoje eu não tenho sócio, mas eu abraço as demais áreas e naquilo que me carecer, eu tenho os meus braços ali que possam me auxiliar. Então é isso, basicamente é isso. Agora deixei aqui a intenção do canal e peço a você, né, que acompanha aí os conteúdos. Por vezes eu tento aqui de alguma forma trazer o conteúdo de forma mais leve, porque os assuntos jurídicos são assuntos maçantes, pesados. Mas é importante ainda mais para você que não é advogado, mas sempre está a par ali de um tema ou outro, porque se já pensou, você está um dia ali num círculo ali de advogados ou empresários, vai falar de um determinado tema, por exemplo, vamos falar de gatekeepers, que é inclusive aí um dos próximos conteúdos que eu vou trazer nesse ano de 2022, falar sobre os gatekeepers. Você pelo menos já vai ter uma noção. É bem bacana a gente saber um pouco de tudo. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E não nascemos com o que devemos fazer gravado na nossa testa. Não, eu vou ser apertador de parafuso e só sei fazer aquilo. Não. A nossa mente ela é ilimitada. Quem limita somos nós, porque o ser humano ele tem por tendência a criar zonas de conforto e atalhos. Cabe a você quebrar essa zona de conforto e não ficar criando atalhos. Aí diante disso se explorar o seu potencial ao máximo possível. Deixo além disso essa dica para você, que todos nós temos potenciais e procurar canalizar eles e explorá-los da melhor forma possível. Tá bom? Então é isso. Tá? E para não deixar aqui o costume, eu sou Fábio Bastos e você está na FV Jur.